Bom dia, Instagram, bom dia. 8 em ponto no ar. Por que ponto tem tudo a ver com o auriculoterapeuta. Ai, ai, gente, 8 em ponto. Bora falar sobre auriculoterapia, estudar, saber mais sobre neurociência, sobre negócios, sobre consultório, sobre como começar a trabalhar, né, nessa quarentena que nós estamos há mais de 40 dias. Bom dia, pessoal. Tô vendo a galera aqui chegando. Ontem eu quase não consegui falar com o pessoal, não respondi perguntas ontem. Oh, meu Deus, lá nos stories. Ó, a Ivan chegando, a Chetris. Elisionete marcando presença, Luciane, Renata, Queria, Yara, Márcia. Bom dia, gente. Bom dia, Cida. Bom, vamos conversar então? Alguma dúvida para mim? Alguém querendo entrar ao vivo? Obrigada, Yara. Alguém querendo entrar ao vivo comigo? Jussiara, bom dia, obrigada. Lirane, estou tão feliz com os meus resultados, te agradeço. Andréia, que ótimo saber, que ótimo. Hoje eu preciso perguntar algo para a prof. Raquel, tô aqui. Bom dia, mestre. Bom dia. Quer entrar ao vivo, Raquel? Coloca para mim aqui, ao vivo. Márcia, o que você quer saber, Márcia? Me pergunta específico, aí fica mais fácil. Marilene, Clau. Bom dia, Regi, Sibélia. Lirane, fale do cravo, por favor. Milena, o cravo, Raquel Aurico, o cravo é para tirar a dor, de preferência dor muscular, tá? Até deixa eu abrir aqui um pouquinho. Dor muscular, é o mais certo dele, tá? Então, mais certo dele. Deixa eu chamar a Raquel aqui, que é bom conversar. Raquel. Aí. Eu gosto de chamar as... Muda um pouco. Mas eu vou ver se eu coloco o stories lá e depois na área de destaque. Oi, Raquel, tudo bem? Tudo bem, e vocês, como vai? Graças a Deus, tudo bem. Me Então, tá conte, que eu bom. posso te ajudar. Você fala de Então, Ponta Grossa, né? oi? Você fala de Ponta Grossa. Ponta Grossa, é isso mesmo. Certo. Prof, eu tenho um atendimento para fazer amanhã, só que assim, dentre os que eu estou fazendo, eu acho que ele é um pouquinho mais complexo. Então, eu só queria Certo. assim, que você me orientasse se eu estou no caminho certo. Tá. Tem um paciente que, de crise de ansiedade, ele já chegou a ir ao hospital, porque ele teve, assim, amortecimento no rosto, ele teve uma dor de cabeça súbita, amorteceu o rosto e, tipo, ele desmaiou. Ele já foi hospitalizado, fizeram todos os exames e não tem nada, sabe? Não descobriram nada nele. Só que ele continua assim com essas coisas assim ameaçando e ele não quer mais voltar ao hospital, principalmente agora por causa da quarentena, né? Então a esposa dele me pediu essa ajuda. E inclusive diz que também o fato de tudo isso que está acontecendo, ele está tendo uma propensão para tomar um golinho, sabe? Então eu quero assim, saber Tomar um gole. se o meu raciocínio está correto de fazer, digamos assim, o triângulo Tá, cibernético. pera só um pouquinho. Deixa eu só te interromper um pouquinho, Raquel. Então, assim, ó, a Raquel tá com um paciente de emergência Sim, e ela tá tratando uma questão de ansiedade em excesso. isso. A princípio foi ao hospital, então quer dizer, ó, não tem diagnóstico fechado. Aí, quando não tem um diagnóstico fechado, normalmente já encaminha. A princípio, pelo que você falou, é a sensação até, às vezes, o paciente relata até amortecimento no braço. Dá a É, sensação que ele está tendo um infarto, tá? O coração acelera, e isso também está relacionado ao pânico. Vai dando um desespero na pessoa e, às vezes, ela surta mesmo. Primeira coisa, Raquel, que você tem que ver é, você falou que ele está começando a ter uma tendência ao alcoolismo, né? A beber mais do que o sim. normal.
Tem muita gente passando por isso, tá? Eu tenho muitas amigas falando, não dá para viver, não dá para passar essa quarentena sem beber meu vinho, sem beber isso, porque é uma maneira de você anestesiar tudo que Sim, está acontecendo à sua volta, tá, gente? sim. Você anestesia, você sai da realidade por alguns minutos. E esse é um escape, tá? O que eu sugiro, como primeira coisa, tá, Raquel? Você vai fazer aurículo nele, mas é mostrar para ele ter essa clareza que ele está fazendo coisas para amortecer, para sair da realidade, que ele poderia usar outros argumentos, outras maneiras de fazer isso, como, por Sim. exemplo, sair para caminhar, sair para dar uma corrida, é uma maneira. Alguns usam o esporte para fazer essa via de escape, tá? Então, fala para ele, sai, caminhar, não precisa encontrar com ninguém, não precisa ficar perto de ninguém. O problema, gente, é o convívio social, é ficar em lugares fechados, é fazer festa agora. Não é a hora. Exatamente. É. Agora, caminhar, ir, passear, dar uma arejada no pensamento, isso é importantíssimo, tem que fazer. Ah, principalmente que nem ele, nesse caso ainda mais. Por ser uma ansiedade extrema e para ter um amortecimento no rosto, o que ele pode estar fazendo também é um apertamento, tá? Apertamento. Eu Então, isso pensei é nisso, algo que né? você tem que ficar Usar, presente. Tá, vamos lá. O que você pensou em fazer então para eu ele? pensei no triângulo, pensei no encéfalo, pensei talvez no hospital por causa dessa dor de cabeça que ele está Ah, sentindo, entendi. uma dor de cabeça forte. Pensei em usar o psiquismo, né? Aham. Ver Aham. assim, durante se ele tem essas crises assim, que parece, pelo que eu sei, parece que ele fica assim muito irritado no fígado energético 1 e 2, né? Alguma Uhum. coisa assim, e ver também o ponto da alegria. E nesse sentido, tratar o vício e juntamente com o ponto da boca. Não sei se está certo o meu raciocínio, professora. Aí, em vez de o ponto da boca, coloca o ponto do vício, Do vício. bilateral. Aham. Vício Ok. bilateral e o psiquismo podem ajudar já, tá? Uhum. Ok. Duas coisas importantes de você verificar. Como é que tá o sono dele Tá aí a e o ansiedade que eu também esqueci, né? aham. Eu ia falar agora. Mas assim, ó, o sono é importante você saber se ele está dormindo bem, se o Uhum. intestino dele está funcionando, porque no intestino você tem liberação de dopamina e serotonina, tem onde elas são. é, Ai, como é que é? Tem um termo que a gente usa. Elas são onde a gente tem mais células, vamos dizer assim, nervosas para que haja uma produção, né? Uhum. Então, é importante você saber se o intestino dele está funcionando bem. Mas, assim, acima de qualquer coisa, você tem que acalmá-lo em termos de ansiedade. O encéfalo e o occipital, pensando na dor de cabeça, até tem nexo, tá? Mas eu acrescentaria, sempre que fala em dor, não esquece da analgesia. Sim. Isso é importante. Então, esses três pontos, ó, a gente separa assim, ó, esses três pontos para dor. Aí, para ansiedade, o que eu vou fazer? Ó, o psiquismo, beleza, ela inclui. Não, o psiquismo a gente não usa para ansiedade, mas no caso dele, o vício. Então, ó, Sim. vício com crise quase de pânico, vale a pena colocar. E aí, acrescentar o ponto do vício, tá? É, agora, ansiedade é importante ser cor. E aí, Tá. veja, e o fígado energético também, porque que nem você falou da irritabilidade, acho que vai ser bom. E aí você acompanha. Se ele melhorar, se ele demonstrar que está melhorando, ótimo. Você pode daí alternar. Tem um ponto da ansiedade que é aqui, né? E tem o E ponto no outros. dorso. Ok. Alterne. Se ele tem pressão alta, alterna com o coração. E assim você vai. Você vai alternando o ponto para você vendo aquele que ele responde melhor. Sim. Depois no vício. Ah, melhorou da dor de cabeça? Tem que ver também o nível de tensão dele, tá? Às vezes, essa dor de cabeça está acontecendo porque ele está comprimindo. Se ele está comprimindo aqui, ó, daí amortece o rosto e gera dor de cabeça. Tá certo. Você pode usar o relaxamento muscular também, tá? Uhum. Às vezes o relaxamento muscular põe ele como uma carta na manga.
Só tem que contar quantos pontos tem, que você sabe que não dá para pôr muito. Não, Menos eu entendo. é Eu até mais. esqueci agora um termo que eu vi ontem lá, reflexo encéfalo, reflexo alguma coisa que eu vi no livro. Eu queria perguntar do que se relacionava aquilo, mas não está comigo aqui agora, está em É o outro local. reflexo cerebral. Isso mesmo. O que é É. isso? Na verdade, o reflexo cerebral é o mesmo do ápice. Mesmo do ápice, tá? Mas ele é muito usado para pacientes mais neurológicos, né? Ou pressão mais alta. Agora, um que você poderia, mas não é o caso dele, não é ansiedade, né? Só tem o tronco cerebral, mas é aqui atrás, ó, tá? Sim. Então dá para você dar uma olhada. Mas testa essa. Você já atendeu ele alguma vez? Não? Não é a primeira vez, por isso que eu quero ir com firmeza, assim, sabe? Porque ele está, assim, arredio a tratamento. Então, é uma Ah, coisa, assim, que eu entendi. vou ter que fazer algo bem feito para conquistá-lo, entende? Até Então, essa questão aí de você usar o vício, você nem comenta com ele. tá. Não fale, porque provavelmente a esposa dele comentou com você e ele não, né? Isso mesmo, Eu já exato. atendi pacientes assim. Mas aí você fica na boa, não precisa você falar. Na verdade, é ela que está querendo. Talvez isso não funcione. Eu sempre digo, o paciente tem que querer. Mas, às vezes, vale a pena testar. Quem sabe é Ótimo. só um desequilíbrio, né? Então, e outra coisa, já aproveitar que eu estou aqui, eu quero te agradecer muito, porque eu terminei o AS15 já, estou muito Ah, contente. Agora já estou quase terminando de ver as aulas lá do grupo de Elite, né? Revendo tudo novamente. E você assim, foi uma luz que veio no caminho, porque quando eu comecei em junho do ano passado, foi com muitos problemas, eu parei. E eu sou da área da educação e eu não estou nem um pouquinho satisfeita com isso. E eu fiquei muito tempo desempregada, Lirane, sabe? ah, Eu passei coisas assim inimagináveis. Aí uma amiga me chamou, me mostrou umas massagens, coisa e tal, eu me interessei e eu fiz um curso de massoterapia. Desse curso de massoterapia, eu gostei tanto que eu comecei a fazer um curso de terapias integrativas. E nisso, apesar que eu não sentia muita dor, mas porque durante esse tempo de desemprego meu, eu precisei inclusive trabalhar de diarista, com tanto estudo que eu tenho. E nossa. assim, a minha mão começou a doer muito. Aí eu fui ver o que que era, eu estava com risartrose. E disso tudo, eu pensei, meu Deus, o que que eu vou fazer com tudo isso? E daí surge você com aurículo, que é uma coisa assim que não precisa judiar tanto da minha mão, é uma coisa tão maravilhosa que com ela eu consigo assim acolher todas as outras coisas da minha formação tão bem. Então, assim, sabe quando você já não via mais esperança? Aí brilhou você lá no fundo, você é lá que eu vou e eu estou muito contente. Quero te Que bom agradecer saber. muito, muito. Obrigada, viu? Obrigada, obrigada. Tá? E agora você está trabalhando com auriculoterapia? Estou atendendo os familiares com ótimos resultados. Eu atendi uma senhora que ela estava com alergia nos braços por causa de diabetes. Com uma sessão que eu fiz para ela do ponto da alergia à pele, de um dia para o outro, em 24 horas, secou todas aquelas, né, feridinhas dela. Ela disse que a sensação de secura na boca melhorou muito. A filha dela tinha feito uma cirurgia muito grande de hérnia, estava tomando remédios fortíssimos para dor. A partir da aurícula, ela não está mais tomando remédio para dor, sabe? Ela está E controlando com a aurícula. E, nossa, e assim, agora você está conseguindo trabalhar e receber pela auriculoterapia? amanhã vai ser o meu primeiro pagamento pela auriculoterapia. Ah, que Sim, legal, que legal. Começa, hein? eu estou arrumando um quartinho ali, que era o meu, invertido, pôr numa porta. O senhor está trabalhando ali. A partir da outra semana, quem sabe, eu já estou com o meu espaço montado. Ah, que legal. Parabéns pela tua vitória, pela tua conquista, por não desistir de você, por você batalhar. É isso que a gente tem que pensar. Tem coisas muitas vezes que a gente não está feliz, então a gente tem que ressignificar, Isso. sabe? E não E é adianta isso, você simplesmente ficar infeliz, você tem que pensar, para o reclamando. que está atrapalhando, o que que eu quero? Tem que buscar, não adianta ficar reclamando, né? Então, eu estou Isso muito aí. contente e eu espero vou apostar todas as minhas fichas nisso. É isso que eu Pode. quero para mim, né? Que O legal. termo que eu quero. Tá bom? Que Obrigada, bom. Liliane. Feliz, viu? Feliz por você.
Tudo de bom. Obrigado, até. Tchau, tchau. Bom falar com você. Obrigada. Ai, gente, essas coisas, né? Nossa. Ai, ai, bora lá. Ontem, eu fiz uma retirada, termos de podologia, né? Espícula em dois hálogos. E fiz a pontuação de pontos de analgesia e outro do ponto de ansiedade. Foi maravilhoso, a paciente não sentiu, ficou muito tranquila. Que legal, tá associando. Desculpa, alguém estava me perguntando sobre o cravo. É ali, ó, é cravo de cozinha mesmo, cravo de cozinha. E você coloca o cravinho no ponto da dor, por exemplo. No ponto da dor, acho que hoje eu vou ter que pôr também, viu? Tô com umas dores aqui precisando de uma massagem. Ó, uma massoterapeuta aqui hoje, hein? E aqui, ó, nessa região, por exemplo, né? Ou no braço, se eu tenho dor. E aí eu pego o cravo de cozinha, corto a cabeça dele, fica só o pauzinho para não ficar dolorido ou machucando, e coloco o micropor. Arredondo as pontas para ficar bonitinho, tá? Não deixa assim todo de qualquer jeito, tenha cuidado. Cuidado é um diferencial. E aí você consegue deixar ali. Você pode deixar por 2 dias. Eu vi que teve alguém falando que deixa por 24 horas, também não tem problema, mas pode deixar por 2 dias ali, ou às vezes até 3. O calor da pele esquenta o cravo, ele libera o princípio ativo de analgesia, tá? Ó, a Vanessa falando. Nossa, meu marido passou por algumas crises exatamente assim como esse caso. Ó, ia em hospitais e nada. Então, Vanessa, na verdade, o que que você precisa? Você precisa ensinar para essas pessoas também, gente, que elas têm que parar e ver a vida delas. O que elas querem da vida delas, né? Às vezes elas estão receptivas para conversar sobre o assunto. Inspiração, respiração, sabe? Trabalhar um pouquinho as questões de respiração é muito importante, tá? O Fabinho do cravo, não, o cabinho, né? Eu entendi, Yara, isso aí, ó, cabinho. Eu pego o cabinho, tá, gente? Porque a bolinha às vezes pode machucar, pode, mas pode ser também, se você quiser machucar. Não, tô brincando. É uma bolinha, pode machucar. Às vezes, né, quer botar no marido, o marido fez alguma coisa. Mas põe o cabinho e não é em pé. Ontem a pergunta que me fizeram é: põe em pé? Não, é deitadinho, tá? Põe deitadinho para não machucar. Só cuide que teve alguém na live que comentou uma vez que em determinadas pessoas deu alergia. Eu não acredito que seja do cravo, sabe? Eu acho que a alergia foi do micropor, mas tem que testar daí, tá? Pode ser o cravo também. Ó, o Carlos colocou crise de pânico com provavelmente compulsividade. Tem um histórico dessas crises. Então, tem resultados excelentes no pânico, tá? E aí, claro, você tem que trabalhar a questão da ansiedade do paciente, a questão da respiração. Por exemplo, ela não pontuou nada de respiração, mas a Raquel, por exemplo, pode observar. Amanhã que ela vai atender o paciente, vai ter mais informações. Hoje foi a esposa, pelo jeito que falou, né? Mas verificar, Raquel, a respiração dele. Às vezes ele tá com aperto no peito. Pergunta para ele, deixa ele falar, tá? Deixa ele falar tudo o que ele tá sentindo. Se ele não tá falando muito, aí você pergunta: fulano, me diga uma coisa, por acaso, você sente um aperto, como se tivesse um nó aqui dentro do coração? Às vezes a respiração tá curta, você pergunta para ele assim, tá curta, tá? Você não parece que dá a impressão que você está respirando e não consegue encher o pulmão de ar. Essa sensação, gente, é uma sensação que a gente chama de angústia. Opressão torácica, aperto no peito, mas por emocional. E aí você consegue, por exemplo, trabalhar essa angústia com um ponto que nem o psiquismo é bom, a ansiedade, mas o diafragma. O diafragma é excelente para esse tipo de incômodo. Sem a cabecinha, aquele que usa na culinária. Isso aí, Irene, aquele que usa na culinária mesmo, tá? A ansiedade e isso, o ponto da ansiedade, não pode faltar. Parabióticos e melatonina para ele também, mas daí ela teria que ter esse conhecimento, sabe? E a melatonina, gente, nem sempre, você tem que lembrar assim, ó, a melatonina,
por mais que ela seja, alguns colocam ela como suplementação, né? A gente tem que lembrar que melatonina é um hormônio, tá? Ela é um hormônio, ela é um neurohormônio. Então, se eu conseguir equilibrar o sono dele com a auriculoterapia, é melhor. Por quê? Porque eu estou equilibrando a melatonina do corpo dele, tá? Então, acaba sendo melhor, tá? E parabióticos, isso é importante, mas tem que ter o conhecimento para fazer, né? Tá. Poderia colocar relaxamento muscular? Aí, Gisele, você vê, eu nem li a tua pergunta, tô lendo agora, mas deveria, principalmente por causa desse amortecimento que ela falou na face. Gente, amortecimentos na face, principalmente, podem ser devido a apertamento, tá? O apertamento pode acontecer isso sim. Pensando num bruxismo, perfeito. Aí, Irene, bendito cravinho, tô adorando esse papo, essa aula tá top. O Carlos, invista na anamnese, busque o passado. Com certeza, aí tem muito mais coisa, né, gente? Mas se você pensar na crise atual, a gente pode focar, sabe, Carlos? Às vezes, mexer muito no passado, para quem não tem treinamento, é uma bola de neve. Então, observa isso. Se você não tem um treinamento, buscar mexer em coisas que você não tem como lidar, não vale a pena, tá? Não vale a pena. Tem coisas que é melhor você ser pontual e deixar o próprio organismo se equilibrar. Tá? Orientação, procure um psicólogo, procure alguém para ajudar. O psicólogo, eu até o psicoterapeuta, sei lá, mas eles são melhores que um psiquiatra nesse momento. Por quê? O que o psiquiatra vai fazer, gente? Se você pensar bem, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer medicação. Então, o que a gente está querendo? Trazer a aurículo para não precisar da medicação, tá? Próximo passo, se ele bater no hospital de novo, vão entrar com medicamento. Então, o que você conseguir fazer agora, melhor. Se mexer muito no passado, você pode aflorar problemas que ele tem que buscar ajuda, mas no caso da Raquel, ela não tem informação para isso. Então, o ideal é que ele busque ajuda de um profissional, tá? É verdade, ó. Trato de um paciente familiar em que coloco sempre o ponto do vício e ele nem sabe. Então, Janaína, aí você tem um viés, tá? Porque a pessoa, quando ela sabe e ela quer, isso se realiza. Agora, quando ela não sabe, você pode até ter um efeito. Outra coisa interessante, se vocês estão lidando com vícios, é trabalhar a questão da desintoxicação. Isso também é tipo um pulo do gato aí, ó. A desintoxicação é bem importante. Por quê? Porque quando eu estou trabalhando um paciente que ele está envolvido ou com o cigarro, ou com o álcool, ou com outras drogas, eu preciso eliminar do corpo deles. Eu preciso tirar a nicotina, por exemplo, do corpo. E isso, como é que eu faço? Quais são os órgãos que são desintoxicadores, digamos, ou eliminam essas toxinas? Um deles é o intestino e o outro é o fígado. Então eu ponho o intestino e fígado para fazer uma desintoxicação, mas eu preciso trabalhar a questão do vício, ponto do vício, tá? E eu, de preferência, eu uso ainda bilateral, bilateral. Adriane, Lirane, sou da turma S17, seja bem-vinda, Adriane. Eu não vou cansar de dar boas-vindas para essa galera. Gostaria de saber se é normal aplicar aurículo com semente e no outro dia um dos pontos ficar dolorido. Muito, Adriane, muito. Às vezes fica na hora. Lá nas meninas no consultório, quando a gente estava, né, atendendo, agora a gente está todo mundo em casa, nossa, vocês verem, eu estava comentando com elas, faz desde janeiro que eu não as vejo. Como é que trabalha uma empresa assim, né? Olha que louco. Desde janeiro que eu não vejo minhas meninas. E aqui, por exemplo, eu fazia na Fabiana para cervical, que ela tem muito problema de cervicalgia e é auxiliar de dentista também. Então, sempre aqui é vermelhinho nela. E aí, quando eu coloco, às vezes, esse ponto, ela já sente na hora, na hora. E ela luta para ficar com ele, tá? Luta. Então, é normal, tá, Adriane? Mas hoje à tarde, às 5 horas, nós temos a nossa aula. Qualquer coisa,
a gente conversa mais lá também, tá bom? Ah, Joana, eu nem comecei a aplicar, mas já estou feliz com tanto conhecimento. É engraçado que a gente muda a perspectiva, né, Joana? E você muda uma perspectiva, gente, de raciocinar a sua vida mesmo. Olha a Raquel, quanto problema ela passou, quanta dificuldade ela passar. E eu entendo esse sentimento dela, porque quando eu estava num consultório trabalhando para ganhar R$ 3 por procedimento, então, e não era por hora, gente, era por procedimento. Então, se eu demorasse para fazer uma restauração, eu ganhava R$ 3. Se eu fosse rápido, eu ganhava R$ 3, entende? Então, o que que estimula você, né? A fazer de qualquer jeito, a ser rápida para você poder faturar mais. Só que tem coisas que não tem como, uma extração dentária. E aí você demora 1 hora para fazer, eu ganhava R$ 3. E quando você sente essa sensação de, puxa, eu estudo tanto, eu sei tanto, eu posso ajudar tanta gente e eu não estou sendo reconhecido, valorizado, isso é um sentimento frustrante, frustrante. E por quê? Porque a gente acredita que a gente estudando, a gente vai ter uma certa recompensa ou estabilidade, né? Isso nos é passado, né? Então, eu me sentia muito frustrada ao ganhar R$ 3 para fazer um procedimento qualquer. Hoje eu não deixo meus alunos cobrarem R$ 3. Faz de graça, mas não cobra R$ 3. Então, eu acho que a gente, quando você começa a trabalhar na auriculoterapia, que é um trabalho que exige raciocínio, exige conhecimento, e você é bem remunerado por isso, te dá um prazer enorme. E aí você começa a ver, mas por que que isso acontece? Porque além de estudar, gente, eu estou dando algo para alguém que é a qualidade de vida, que não tem preço. Não tem preço. Você ficar livre de uma dor não tem preço. Você não ir ao hospital, principalmente nesse momento, não tem preço, tá? Então, são manobras que a gente pode estar fazendo. Ó, a Raquel, Irene colocou aqui. Raquel, você diz muito sobre muitas de nós. Eu estava assim, ó, desempregada, sem esperança, fazendo doce para fora, e aí me descobri com a Lirane. Estou amando essas aulas e também vou começar a ganhar. Com certeza, é só estudar muito para você fazer o atendimento e ter ali não só reconhecimento, mas reconhecimento pelo seu trabalho, pelo seu resultado, tá? Ó, parabéns, Raquel, lindo depoimento, que legal, hein? Que o Senhor te abençoe. Ontem você sugeriu que eu desse uma olhada no curso ponto a ponto. Olhei no seu site, não encontrei, mas encontrei 2. Qual dos 2 você sugere para quem está iniciando? Edna, eu falei para você olhar o que está na área de destaque, tá? Está na área de destaque aqui no meu Insta, não é nem no meu site. No meu site eu estou providenciando, ele está em formação ainda, tá? Hoje ou amanhã provavelmente vai entrar lá. O site a gente está arrumando, todos os dias ainda tem muita coisa nova para pôr lá, tá? Então, aqui na área de destaque, no Instagram mesmo, entra ali no meu feed do Instagram, tem aquelas bolinhas que ficam fixas, assim, destaque, tá tudo verdinho. Uma delas está escrito curso. Outra está escrito Telegram, então quem quiser entrar no Telegram. Que história bacana. Lirane, responde minha pergunta sobre os pontos da bursite. Mari, eu não vi a sua pergunta, tá, Mari? Às vezes passa aqui. Mas assim, bursite, você tem que pensar em dor, provavelmente, né? Dor e inflamação. O IT no final, né? Muitas vezes remete à inflamação. Então, eu não posso deixar de pôr um ponto para analgesia, para aliviar minha dor, e um ponto anti-inflamatório. Eu tenho que pensar no meu ponto anti-inflamatório, tá? Qual anti-inflamatório? Posso pensar em um subcórtex, se ela está mais aguda. Agora, se é uma dor muito forte, eu posso pensar tanto no subcórtex quanto no adrenal. Eu ponho os dois, mais analgesia. E o ponto do problema. Aonde está a minha dor? O ponto do problema. Eu não encontrei ainda o ponto a ponto, Luciane. Que dó, Luciane. Eu vou fazer o seguinte, meninas. Já que vocês estão pedindo, eu vou colocar lá no meu stories, tá bom? Eu vou deixar um arrasta para cima. Daí lá na página tem um vídeo. Assiste o vídeo. Aí o conteúdo programático acho que está no vídeo, tá? No caso do amortecimento do braço,
Exames mostram osteófitos na C3 e C6. Bico de papagaio. Uhum. E uma tendinopatia de ombro. Não tem cura, apenas alívio. Então, Gisele, eu não entendi se era uma pergunta ou se é uma constatação. Mas pelo que eu entendi é uma constatação, né? Realmente. Os osteófitos e hérnia de disco, por exemplo, o osteófito é até pior. A hérnia de disco você consegue reverter, fazendo fisioterapia, né? Alongamento. Agora, o osteófito é uma formação óssea, então ele não tem reversão. O que nós temos que buscar? Qualidade de vida. E muitas das doenças que nós estamos enquadrados, digamos, não tem cura. Não tem cura, gente. As pessoas, os médicos, os terapeutas chegam para a gente e falam assim: não tem cura. Você vai ter que conviver. Só que o conviver não quer dizer que você vai sofrer. O conviver ela tá ali, mas ela não pode perturbar a minha vida. É isso que a gente tem que buscar. Por exemplo, vamos dizer, um osteófito. Eu tenho um osteófito ali, eu tenho que dar um jeito de aliviar o quê? A dor, o que está me limitando, tá? Então é assim que a gente tem que pensar. Assim, a mesma coisa num paciente oncológico. Tem cura? Algum médico vai dizer que tem cura? Algum medicamento vai dizer que tem cura? Não. O que nós conseguimos fazer? Aliviar a dor, diminuir os incômodos, dar qualidade de vida. Tá? É assim que a gente tem que pensar. Que foi uma pergunta também lá no AS, até no AS17. A auriculoterapia é paliativa ou tem cura? Entenderam? Então, quando o medicamento fala que não tem cura, o médico diz que não tem cura, a auriculoterapia ainda há uma possibilidade, hein? Mas o normal é você falar assim: puxa vida, vamos fazer o seguinte, vamos fazer que eu vou te ajudar a ter qualidade de vida. Então, não ter dor, ter disposição, sair de um quadro de ansiedade, não sentir aquele ruim aqui no peito, aquele aperto que às vezes nos consome, né? Não ter dor de cabeça, não ter enjoo, não ter vômito. Isso aí é um lucro enorme para quem, por exemplo, está lidando com um câncer. Você ter motivação para você levantar da cama, né? Energia, isso é importante. Se alimentar bem. E eu posso fazer isso na aurículo? Posso. Eu tenho como me alimentar bem, eu tenho como esse paciente, um idoso, por exemplo, que não quer mais comer. Existe, gente. Só que ele sem comida, ele vai cada vez mais definhando, ele vai ficando mais sem energia. Tem como a gente trabalhar essas questões nesses pacientes, tá? Ô Camila, vou ver hoje, tá? Ontem eu não consegui colocar ninguém, eu que estou aprovando, tá? Mas hoje eu já vejo, tá bom? Se tá o teu nome completo, o problema é que às vezes aparece assim, ó, Camila Estética, daí a gente não encontra. Mas hoje eu já vejo e resolvo isso para você, tá bom, minha querida? E a pessoa com aneurisma cerebral reclama de muita irritação. Então, aneurisma cerebral, você teria que pensar em encéfalo, tá? Mas aqui, ó, muita irritação, pensa em fígado energético 1 e 2, tá? Para agravar, é motorista. Eita, Gisele, então tem que falar para ele que ele tem que fazer bastante alongamento, né? Ainda mais ver se ele tá com dor. Não tem cura, mas você tem como melhorar a qualidade de vida dele no sentido de aliviar as dores dele, tá? Dar qualidade de vida nesse sentido. Agora, realmente, busca saber também se ele está fazendo algum tipo de exercício, tá? É mágico, tu sabias? Não, Araci, não sabia. Anis estrelado, não sabia não. Jocélia, você não respondeu a minha pergunta. Jocélia, você sabe o que você faz? Ó, em vez de você falar que eu não respondi sua pergunta, você pega a pergunta lá, copia, joga para cá de volta. Não é por mal, gente, é porque eu não vejo todas as perguntas que vocês colocam aqui, tá? Passa às vezes muito rápido. Ó, tem algumas que eu vejo e algumas que não. Me ajude com uma paciente que há 6 meses começou a sentir arder o canal da urina. Fez vários exames e nada de infecção. Está sofrendo muito. Tem a sensação de bexiga cheia 24 horas. Débora, eu não sei em que nível você está na auriculoterapia ainda, tá? Eu não sei qual é o teu nível de conhecimento. O que você não pode deixar de pôr, ó, o canal da urina, né, a uretra e a bexiga. São 2 pontos que você não pode deixar de pôr.
tá? Mas uma anamnese bem detalhada, busca saber mais detalhes sobre isso, né? O que que deu nos exames, fala para ela beber muita água, se ela bebe água. Então são os sintomas assim que você começa a perceber, opa, será que ela bebe água? Se ela não foi detectada com nenhuma infecção, isso é um ponto super positivo, né? Mas busca essas informações, tá? E um pontinho, que nem um anti-inflamatório para dor, por exemplo, para ver se a gente consegue reverter. Mas tem que saber. Como é o nome do princípio ativo do cravo, Lirane? Rita, eu não sei exatamente, tá? Agora não me recordo. Eu sei que o princípio ativo do cravo é usado para o eugenol, para fazer o eugenol, que é um medicamento da odontologia. Mas eu não sei exatamente, tá? Qual é. Josi, mestre, eu gostaria de saber fazer uma pergunta sobre moxa. Posso conciliar com auriculoterapia? Josi, assim, ó, eu não uso moxa na aurículo, tá? A princípio, nunca usei. Pode ser que eu mude, pode ser que eu venha usar. Eu nunca tive experiências com ela. Qual é a minha concepção? Se eu tenho o laser, ou a semente, o elétrico, que eu vou ali, chego no meu ponto, ponho, dou um disparo e eu tenho o resultado. A moxa, eu não sei se ela tem a moxa auricular, aquele pequenininho, né? Tipo um incenso. Se ela tem cheiro ruim ou não, eu não sei te dizer, porque a maior eu sei que tem, o que limita no consultório. Eu sei que ela vai esquentar determinadas regiões, mas eu não consigo fazer ela pontual. Ela vai esquentar a orelha como um todo. Então eu tenho uma preocupação em relação a isso. Eu não consigo, talvez aqui, ó, nessa região de coluna, vai dar um resultado maravilhoso, porque vai relaxar, o calor relaxa, né? Então, realmente não posso me opinar sobre isso, né? Deixo 3 dias o cravinho, meu Deus, ou melhor, das deusas. Ó, dos deuses, ou melhor, das deusas, é bem isso. O cravinho ele alivia bem, né? Não, eu entendi, Débora. Eu lembro de você que você é da 17, mas eu não sei em que nível você tá, porque ainda no AS17 você não teve localização de pontos e nem indicação. Então, por isso eu não estou respondendo perguntas sobre pacientes lá dentro. Por quê? Porque eu preciso que vocês passem por essa parte para vocês pensarem na neurofisiologia, sabe? A Gisele, ó, em mim uso com a florzinha. Ó, o cravo, a Gisele falando, ó. Quando nos membros superiores e nos pés, usei só a haste. Em mim eu uso a florzinha. Tu gosta de se machucar, né, Gisele? Não, dá para usar a florzinha, tá, gente? Dá para usar a florzinha. Mas o cabo do cravo, o cabinho do cravo, ele é retinho. Então ele analgesia, ele fica mais de acordo com a pele. Então ele não tem uma rugosidade ali para te atrapalhar ou para te machucar. E assim, gente, algumas pessoas me perguntaram, mas ele serve para rinite ou para outras coisas? Não sei dizer. O que eu posso afirmar para vocês é que para dores musculares, ele é excelente, tá? Excelente. Lirane, qual protocolo posso usar em uma criança de 5 anos que não consegue concentrar para estudar? Angélica, tem uma live lá no canal no YouTube falando sobre concentração e memória. Aliás, por sinal, eu fiz na segunda-feira agora, performance cerebral. Não é só para uma criança de 5 anos, mas é para um paciente com Alzheimer, é para um paciente que está fazendo concurso público, que precisa estudar, que quer saber mais informações sobre para fazer um doutorado, mestrado, ou precisa para uma defesa. E aí eu deixei, tá lá, performance cerebral, o nome da live, tá? Foi na segunda-feira. Você já atendeu alguém com a síndrome de Guillain-Barré? Já. Se sim, como seria montado um protocolo? Lilian, depende muito de cada paciente. O que eu foquei naquela paciente, que eu acho que além de Guillain-Barré ela tinha fibromialgia, foi na dor. Mas depende muito de cada caso. É uma doença autoimune, né? Então lembre disso, a princípio. Foque nos principais sintomas. Quais são os sintomas que o seu paciente apresenta? Mas acima de qualquer coisa, gente, lembra de investigar bem, né? Os sintomas do seu paciente. Busque mais informações sobre a doença para você
pegar, às vezes, é o detalhe ali que está escapando de você para você ter um resultado maravilhoso. O cravo pode ser colocado em mais de um ponto na mesma sessão? Pode, Inês. Às vezes, olha, gente, se eu tenho, por exemplo, vamos fazer aqui, ó, no braço. Eu tenho uma região que está dolorida, tá? Essa região aqui, ó, eu posso cercar ela com cravo. Eu cerco a região. Eu faço um círculo, tá, gente? Só cuide realmente para não dar alergia. É a única coisa que pode acontecer ali. Aqui nas costas, a mesma coisa. Por exemplo, se eu tô com esse músculo aqui todo dolorido, eu posso fazer, ó, aqui tá com dor? Ponho. Aqui eu posso apertar, sentir, e a cada aperto e sentir mais dor, eu posso colocar um pontinho. Legal, Milena, vai ser muito bem-vinda, viu? Liriane, não, Ana, Liriane, não. Não pode, eu sei, foi o corretor, né? Foi o corretor, é Liriane. Será que um ponto emergencial para crise e hérnia de disco? Então, tanto lá na página, agora a gente vai colocar a página dos pontos emergenciais, que a gente tem um curso de pontos emergenciais de acupuntura. Eu ensino a localizar até na lombar, cervical, dá uma olhada. Eu vou deixar lá nos stories, gente, para vocês, esse ponto emergencial. Você pode também colocar o cravinho lá naqueles pontos emergenciais que a gente colocou ele para venda há um mês atrás, né? Muita gente pegou e daí que entrou a história do cravo, gente. Porque muita gente põe no ponto da dor, mas se você usar o cravo no ponto de emergência da acupuntura, nossa, o teu potencial é dobrado, se não triplicado, tá? Por quê? Porque eu tenho um ponto de acupuntura onde eu estou colocando o cravo. E ele vai fazer o alívio e ainda vai usar os princípios do ponto de acupuntura. Só no apertar um ponto de acupuntura eu tenho resultado. Imagine eu trazer uma sensação, vamos dizer, uma plantinha ou o cravinho, por exemplo, ou uma semente que nem urucum. Urucum também é uma outra semente maravilhosa, só que daí ele já é anti-inflamatório, tá? Lirane, quando fiz a aurícula, a pessoa tem crise de choro. Andréia, aí tem problemas mal resolvidos, tá? Vale a pena. Você não tem problema, é que você está mexendo com a emoção dessa paciente. Depende muito do ponto que você está pondo. Talvez o psiquismo seja um ponto interessante para você acrescentar para ela acalmar. Mas chorar nem sempre é ruim, né, gente? Tem que ter a sensação boa, a sensação de alívio. E encaminhar ela para um profissional que ajude a lidar melhor com essas emoções e a entender. Você pode. Aí entra, gente, o poder mágico, um poder mágico das parcerias. Tá? Só que não é só mandar e pronto, ó, procura um psicólogo. Não. Busca você conhecer alguém. Busca você conversar com alguém e aí sim passar o paciente. Às vezes a gente faz isso. Eu cometi muitas vezes esse erro, gente. Isso é um erro. A gente comete esse erro por comodidade, porque não quer se incomodar, porque, se vira. Não. Busca você profissionais, busca você conhecer profissionais. Veja assim, ó, quer ver? Lição de casa hoje, hein? Ó, 8 em ponto com lição de casa. Faz uma lista dos pacientes que mais aparecem para você. Lista, faz uma listinha. O que eles mais têm e que esbarra numa debilidade tua. Por exemplo, eu sou cirurgiã dentista. Tá me aparecendo muito paciente emocional. Nossa, eu tô com muitos pacientes emocionais. Qual profissional está faltando para integrar melhor a minha equipe e eu poder ajudar mais o meu paciente? Nossa, se eu conhecesse um psicólogo, ia ser maravilhoso. Vai à procura desse profissional, vai à indicação, fala, conversa, entra em contato. Às vezes faz até uma consulta, mas é importante você ter esse contato. Eu tenho uma psicóloga de confiança. Eu tenho, aqui em Curitiba. Agora até ela está atendendo online. Então, se eu tenho um caso, um problema de um paciente, eu encaminho para ela. E aí, quantas vezes ela já me encaminhou o paciente? Essa parceria, gente, é fundamental. Não seja preguiçoso. Ó, esse caso aí, você precisa de um psicólogo, entendeu? Ou então, ó, vai e procura um psicólogo que pode ser que ele te ajude. Não.
Conversa você com o psicólogo, fala assim, olha, fulano, eu estou avaliando você, eu vejo que a auriculoterapia está dando resultado, mas ela iria potencializar muito. Você está em busca de solução para o seu problema? Vamos resolver juntos? Entra em contato com essa profissional, é da minha confiança. Claro que se ela for, você tem que ser extremamente íntegro, tá, gente? Por quê? Porque o paciente percebe. É o entrelinha que o paciente vai perceber. Então, seja íntegro, sempre. Eu tenho uma psicóloga da minha confiança. Eu, hoje, se alguém aqui de casa tivesse qualquer problema, que nem o Dani, por exemplo, que eu precisei levar para um psicólogo, foi a primeira que eu pensei. Hoje ele está numa outra pessoa, por quê? Porque tem um envolvimento muito próximo e eu tinha uma outra de criança. Então, foi para essa de criança que trabalha com a parte lúdica. Então, ó, são duas profissionais diferentes, uma para criança e uma para adulto, entendeu? Ó, a Cibele, Cielo, o Luiz, né? Acho que é o Luiz. Aconteceu isso comigo. Coloquei o ponto do diafragma e a falta de ar passou. Olha isso, gente, o poder do diafragma, né? Bom dia, tenho usado o cravo no marido. Na filha é perfeito. Marisa, olha, Marisa, isso é ótimo você me dar esse retorno, né? Prof, o que eu posso usar para intoxicação? Olha isso, a pessoa está muito mal, está com mal-estar geral, desculpa, fraqueza, tontura, enjoo, 3 pontos, fígado, estômago, mal-estar geral, intoxicação alimentar, medicamentosa, entendeu? Bebida, drogas, intoxicação. Tudo pode ser, tá? Algum produto químico, tudo pode ser intoxicação. Pensando no que você está falando, ó, fraqueza, tontura, enjoo, beber muito líquido, muita água de coco, ajuda bastante. O fígado é bom, intestino, tem que eliminar. Se tá com enjoo, pode ser o estômago, mas a cardia, às vezes, se for vômito também, cardia vai ajudar, tá? Marisa, agora que eu vi, Marisa, vamos deixar o seguinte, vamos fazer, você colocou ali, vamos entrar ao vivo, mas a gente está finalizando. Que senão aqui vai acabar meu tempo e aí a live cai, tá? O Instagram só deixa lives no máximo de 1 hora, no máximo. Então ela cai. Amanhã, você entra ao vivo comigo, Marisa? Vamos marcar assim? Faço terapia craniana alta, o paciente relaxa muito. Antônia, que legal, Antônia. Eu imagino, com certeza. A crânio é excelente, né? Beleza. Para iniciar o curso, o Aurículo Terapia de Sucesso agora está realmente fechado, já não tem mais vagas para ele, mas tem o Ponto a Ponto, que é um curso para iniciante, tá bom? Iniciante ou pessoas que já fizeram alguma coisa, mas não estão se sentindo seguros. Fala sobre localização de pontos, sobre protocolo e localização de pontos, protocolo e a base, né, de como você aprende a fazer aurículo. Então, eu vou deixar lá nos stories hoje, tá bom? Fica de olho no meu stories. Hoje eu vou botar bastante stories lá. Vamos compensar o de ontem. Ontem atendi uma pessoa que queixava-se de dor de cabeça e pescoço. Perguntei sobre bruxismo. A esposa disse, mas todo dia. Então, matei a charada. Olha aí, tá vendo? Olha a volta que você tem que dar muitas vezes para você descobrir o que o seu paciente tem. Ele se queixava de dor de cabeça, pescoço. Olha, tá vendo? Você tem que começar a perguntar, questionar. Sabe uma outra pergunta que às vezes você descobre você está sentindo sensação de cansaço nessa região? Você acorda de manhã, sente essa região assim cansada? Opa, se a pessoa falar assim, eu sinto, não sente dor muitas vezes. Às vezes, gente, a pessoa não sente dor aqui, ela sente dor de cabeça, mas aqui ela sente esse incômodo, essa sensação de cansaço. Prof, então, da moxa. Falei já, hein, Josi? Da moxa. Sempre falo ao paciente os pontos que estou colocando e explico o porquê. Às vezes, Antônia, não vale a pena você explicar tudo, todos os detalhes, tá? Você coloca, e é legal o paciente saber o bem-estar que ele está tendo, tá? Eu falo assim, ó. Eu não falo especificamente, olha, estou colocando o ponto por exemplo, do vício em você. Vou colocar bilateral para quê? Para eliminar o seu vício. Vou colocar intestino porque o seu, sabe? Eu não vou falando assim, mas eu digo assim.
Eu pego toda a história do paciente e eu foco muito